Para você ligado aqui na programação do A Bordo Notícias, presta atenção, a informação está na tela. Lula liga para Trump, fala sobre tarifaço e cooperação contra o crime. Tá linda a informação, não é? Mais uma vez os petistas soltando fogos, porque o Trump falou que gosta do Lula, eu gosto dele. Mas, em meio a tudo isso, aconteceu algo que eu gostaria de destacar aqui para você. Trump elogia a conversa com Lula, mas reforça estar atento às perseguições políticas. E não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil. Tá bem? Vou começar aqui pelo fato. Lula pegou o telefone, ligou para o Donald Trump nesta terça-feira. E lá ele conversou por aproximadamente 40 minutos, tá? E o Lula indicou ao Trump que a retirada de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café, frutas, foi muito positiva. Lula agradeceu, mas há alguns boatos, e primeiro eu vou aos fatos, né? Oficialmente aquilo que a mídia está comentando, e depois nós vamos aos boatos para você que está ligado aqui comigo, e também aos fatos e boatos. Em 20 de novembro, a Casa Branca zerou tarifas de 40% aplicadas pelos Estados Unidos sobre parte de produtos agrícolas do Brasil. E o Lula ligou lá por Trump e falou: foi legal você ter tirado aí a taxa de alguns produtos, mas não dá para ampliar não isso daí, não dá para você elevar e retirar essa taxação. E aí, meus queridos, eu não sei, porque eles não divulgam, eles não levam para frente o que o Trump está pedindo. Você já percebeu que todo jornalismo que vai comentar sobre o encontro do Marco Rubio com a equipe do governo, de Lula e reunião com o Trump, ninguém fala o que o Trump quer. Você já percebeu? E ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo que eles não falam o que o Lula quer, o que o Trump quer, eles só falam aquilo que o Lula quer. O Lula quer tirar as tarifas de 50%, Lula quer o fim da Magnitsky e Alexandre de Moraes, Lula quer que devolva os vistos americanos aí das autoridades brasileiras, mas... e tem outra, que é salvação aí pro Maduro. Tem isso também. Inclusive, nessa reunião, nessa ligação para o Trump, ele tocou no assunto, mas será um assunto que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá bem? Então, o que acontece? Sempre, eles nunca divulgam o que o governo americano está pedindo. Eles nunca divulgam o que o governo americano está pedindo. Lula ligou para o Trump, pediu a retirada dos produtos, e o Trump, aí isso daqui já é boato, tá bem? Não saiu nada oficial, não tem como nem fazer um printzinho igual a esse que está na tela, que eu sempre gosto de fazer para mostrar para você que eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? Então, o que acontece? Segundo o Max, lá da Timeline, que trabalha junto com o Alan dos Santos e o Lacombe, o Trump falou: posso ajudar vocês, mas vocês precisam combater o narcotráfico. Vocês precisam combater o narcotráfico. Ainda no programa de hoje, ainda nessa edição do programa, eu vou falar para você sobre a ida e compressão do Donald Trump contra a Venezuela. Só que eles deram um recado especial. Não é só a Venezuela. Não é só a Venezuela.
Eu sei que você quer saber do assunto, só que eu tenho outros assuntos também importantes para trazer aqui no início do programa. E esse será um assunto que eu vou falar mais ao final do programa, tá bem? Quando a gente vai falar aí um pouco sobre a Venezuela. Mas eu vou adiantar aqui para você, ó. Países que enviam droga aos Estados Unidos podem ser atacados, diz Trump. Presta atenção. Isso eu vou falar depois, mas eu estou só adiantando para você. Secretário de Guerra dos Estados Unidos prevê ataque dos Estados Unidos a mais narcolanchas. A esquerda nos Estados Unidos foi para cima do Pete Hegseth, eu acho que é esse o nome dele, quando ele disse que os Estados Unidos, quando a esquerda americana foi para cima por essa questão dele autorizar ataques e a execução de narcotraficantes. Enfim, a Casa Branca considerou que não tem nada de errado e que vai continuar fazendo o trabalho deles. Agora, meus amores, como eu disse para você, tem alguns assuntos, algumas questões que surgiram agora. Primeira, Trump cobrando que Lula combata o narcotráfico. Que Lula entre de pé e cabeça na luta contra o narcotráfico. Como eu disse para você, o próprio governo americano dizendo que vai explodir lanchas, né, que são chamadas de narcolanchas. São essas lanchas do tráfico que atravessam o Mar do Caribe. Lá em cima, quando eu digo lá em cima é Venezuela, é o norte do Brasil que faz divisa com a Venezuela. O Mar do Caribe está fechado. Nesse ano, aumentou e muito a apreensão de drogas oriundas do Brasil lá no exterior. Ou seja, o narcotráfico, o narcoterrorismo está usando o Brasil como rota para enviar essa droga. Exatamente. Eles atravessam essa droga através da fronteira Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela e enviam essa droga para o Brasil e mudaram a rota. Essa é a grande verdade. Principalmente do Porto de Santa Catarina. Porto de Santos também. E lá fora estão apreendendo muita droga oriundas aqui do Brasil. Então, a conversa, né, o boato é de que o Trump cobrou do Lula. Combata o crime organizado. Mas em meio a tudo isso, há um grande recado, um duro recado a Luiz Inácio Lula da Silva. Trump elogia a conversa com Lula, mas reforça estar atento às perseguições políticas. O presidente norte-americano relembrou motivos que levaram os Estados Unidos a aplicarem sanções ao Brasil. Quero trazer aqui para você. Tem vídeo? Tem. Presta atenção no comentário aqui do The Incorrupt. Trump não deixou nada nas entrelinhas. Logo depois de mencionar que falou com Lula sobre temas que todos já sabem, numa clara referência à carta em defesa de Bolsonaro, o presidente americano fez o paralelo que ninguém no sistema quer ouvir. O que fizeram com o ex-presidente de Honduras é o mesmo modelo de perseguição política exportado por Biden. Uma caça às bruxas que transforma adversários em inimigos do Estado. Prendem sem prova e usa o aparato judicial como arma. Quando Trump descreve Honduras, é impossível não olhar para o Brasil. Um presidente preso, processos sigilosos, abuso de poder e silêncio constrangido das instituições. Talvez tudo que o The Incorrupt comentou faça mais sentido depois que você vê o vídeo. Tá? Eu até era para fazer o comentário depois do vídeo, mas eu quis inverter aqui a ordem para você que está me acompanhando. Eu vou trazer o vídeo, tá? Eu sei que a telinha do celular é muito pequena, não é todo mundo que assiste na televisão, e eu vou narrar aqui para você a fala
do Trump. Vamos lá. Aqui no aborto. Presta atenção no paralelo que o Trump fez. Foi perguntado a ele: você teve uma ligação com o presidente do Brasil, Lula, hoje? Você pode nos dizer o que você discutiu, ou o que vocês discutiram, né? Tivemos uma ótima conversa sobre sanções. Como você sabe, eu sancionei eles, tendo a ver com certas coisas que aconteceram. Isso ele está falando do Brasil. Mas tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto muito. Eu gosto dele. Muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas tivemos uma conversa muito boa hoje. Sim, eu fiz. Você também perdoa o ex-presidente de Honduras? Foi a pergunta que foi feita aí para o Trump. Ele foi libertado da prisão ontem. Bem, ele era o presidente. Aqui ele está falando do presidente de Honduras, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, gente, que eu me perdi só um pedacinho aqui, tá bem? Deu uma pequena travada e adiantou demais. Aqui, ó. Vamos retornar aqui. É aqui que existe o paralelo, tá bem? Presta atenção, ó. Olha o que o Trump disse. Bem, ele era o presidente, falando do presidente de Honduras. E eles tinham algumas drogas sendo vendidas em seu país. E porque ele era o presidente, eles foram atrás dele, que era uma caça às bruxas horrível de Biden. Que era, você sabe, muitas pessoas em Honduras me pediram para fazer isso e eu fiz. Me sinto muito bem com isso. Se você tem alguns traficantes de drogas em seu país e você é o presidente, você não necessariamente coloca o presidente na prisão por 45 anos. Tá ouvindo aí? Que foi uma caça às bruxas inspirada em Biden. Entendeu até aqui? O que a Oeste está destacando em sua reportagem é que o Trump, ele elogiou a reunião com Lula, mas também fez um paralelo para o norte-americano. O que aconteceu com o ex-presidente de Honduras segue no Brasil o mesmo padrão de perseguição política. Segundo ele, houve exportação do modo de agir da administração de Joe Biden. Trump se refere dessa forma a uma manobra para transformar adversários em inimigos do Estado, prender sem provas e usar o aparato judicial como arma. Ao descrever o cenário em Honduras, Trump fez um paralelo direto com o cenário brasileiro. Falou em ex-presidente preso, processado sob sigilo, abuso de poder, silêncio das instituições. Trata-se de um recado que, na sua visão, a questão envolvendo Bolsonaro está longe de se tornar uma página virada. Para pessoas próximas ao republicano, o tema da perseguição segue ativo em sua agenda diplomática. Sobre as discussões comerciais, Trump reiterou, sobretudo, que teve um diálogo positivo com Lula. A secretária de Comunicação Social do governo brasileiro
ou a secretaria, né, informou ou afirmou que discutiu comércio, cooperação contra o crime organizado, tarifas, assim como sanções impostas a autoridades brasileiras e outros temas. Eu acho que a matéria da Oeste, ela foi positiva, né? Para você entender muito bem esse paralelo no exato momento em que Trump estava falando do Brasil. Um paralelo em que ele, de uma certa forma, cita o que aconteceu em Honduras, fala de perseguição, de caça às bruxas, coisa de que ele também classificou o país, classificou o Brasil de ter feito isso. Há o comentário de interlocutores, pessoas próximas a Donald Trump, que a questão Jair Messias Bolsonaro continua viva quando o assunto é as relações institucionais. Esse que está na tela é um post do nosso querido Eduardo Bolsonaro, onde ele fala a respeito aí dessa reunião entre Lula e Donald Trump. Eu quero destacar aqui o que o Eduardo Bolsonaro disse. Recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. Sanções nunca são um fim em si mesmas. São instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério e, ao mesmo tempo, reconheça a urgência da restauração das liberdades civis e do Estado de Direito para o povo brasileiro. Qualquer avanço real nas relações bilaterais exige enfrentar com honestidade a atual crise institucional do Brasil e reafirmar a liberdade como fundamento essencial entre as nações democráticas. Foi o que disse o nosso querido Eduardo Bolsonaro, que mais uma vez eu quero reforçar, ninguém torce por essas tarifas para que elas continuem, né? Só que também a gente não pode deixar de destacar o que nos trouxeram até aqui. Eu não digitei 3 na urna, essa culpa eu não carrego. Você que me acompanha também não. E você que carrega essa culpa, nunca é tarde para se arrepender e pular fora desse barco. Eu fico pensando como o Brasil estaria voando se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Só para constar, mesmo com pandemia, Bolsonaro fechou o mandato dele com 52 bilhões de reais positivo, no azul, sabe? Sabe quando você paga todas as contas do mês ou do ano, né? E você olha assim e fala, caramba, 2022 foi top. Paguei tudo e ainda tenho tantos mil na conta ou tantos reais na conta que de repente, né, você pode usar aí como uma espécie de fundo de garantia. De repente acontece alguma coisa, você tem aquele fundo. E realmente aconteceu alguma coisa, elegeram Lula e o Lula destruiu essa grana no primeiro ano, já entregou o primeiro ano de 23 com déficit. Antes superávit de Bolsonaro, agora um déficit. Aí com a eleição de Lula, eu fico pensando com a eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, eu fico pensando Bolsonaro no poder, a economia pujante, não tivemos
problemas, catástrofes no nosso país. Obviamente, teve questões climáticas, mas nada assim de grandioso em relação a nível nacional que pudesse destruir a economia. O que tivemos foi a eleição de Lula. Ou, né, conversa, né, para um lugar apropriado, porque aqui no YouTube, né, se a gente for falar algumas coisas, eles matam a gente no ninho, né? Mas é fato, meus queridos, que o grande desastre foi a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu fico pensando, Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, o avanço da direita no mundo, sobretudo da América Latina, como estaria a economia brasileira voando aí no último ano ou nesse penúltimo ano de governo de Bolsonaro. O que está bem ao contrário aí no governo Lula. E ele está preocupado com quem? Com Nicolás Maduro. Em meio a todo o atrito entre Trump, os Estados Unidos e a Venezuela, que agora o problema na América Latina para o pagador de imposto americano é um problema local, é um problema no quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o povo sempre esteve preocupado. A gente paga imposto para os Estados Unidos fazer guerra lá longe, para os Estados Unidos ir lá para o Oriente Médio e gastar o nosso dinheiro com guerra lá no Oriente Médio. Estatisticamente, isso é um comentário que muitos americanos fazem. E agora não, o Trump está diferente. Ele está cuidando de casa, cuidando do quintal dele. Por quê? É daqui da América Latina que parte toda, né, a maioria da droga que destrói a saúde, que colabora para o crescimento do crime organizado no mundo inteiro. E Lula, ao conversar com Donald Trump... Ô, gente, comenta 22, tem 22 minutos que nós estamos falando sobre esse assunto. Então comenta 22, por favor. 22. Comenta 22, o número é profético. 22. Vai lá, comenta, por favor. E em ligação com o presidente dos Estados Unidos, o Lula suplicou por Maduro. Você não ouviu errado, não. Ele implorou pelo Maduro. Na tela do Aborda Notícias, reportagem da CNN. Lula diz a Trump estar preocupado com a guerra. Na tela. Eu apurei que na ligação entre Lula e Donald Trump, entre outros temas, então, os dois conversaram, sim, especificamente sobre a situação na Venezuela. Eu apurei que o presidente Lula falou sobre a sua preocupação com a escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela, porque, né, ele não disse com essas palavras, mas o medo, a preocupação com uma guerra aqui na região. E aí, de forma muito sutil, ele reforçou os movimentos que o Brasil já vinha fazendo e reiterou a disposição do Brasil e dele próprio, Lula, de se colocar como um possível facilitador de diálogo entre Trump e o ditador Nicolás Maduro. Trump não chegou a se manifestar nem positivamente nem negativamente sobre o tema, ouviu de maneira ali mais calada mesmo. Nessa chamada, que durou cerca de 40 minutos, né, segundo informações do Planalto, eu apurei que Lula voltou a pedir o fim das sanções políticas aplicadas contra autoridades brasileiras, como a retirada de vistos americanos de ministros do Supremo, de ministros do seu governo, ex-ministros, e, claro, a imposição da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a esposa dele. Muito bem, então, reportagem aí, todos os créditos ao vídeo da CNN Brasil. Lula suplicando por Maduro, não é? Pelo amor de Deus, sobre o argumento de não traga a guerra aqui para a América Latina, tá? Mas, na verdade, ele está protegendo o seu aliado do Foro de São Paulo. Olha o que o Trump disse aí. Eu ia falar disso daqui no final do programa, mas agora eu vou, né, já pegar o gancho que estamos falando de Venezuela, do protegido de Lula, do pupilo de Lula. É, meus queridos, países que enviam drogas aos Estados Unidos podem ser atacados, diz Trump. O que você tem a me falar sobre isso?
fatos e boatos. Ainda não oficial, mas o que eu ouvi é que o Trump cobrou do Lula: combata o narcotráfico. E isso não é a primeira vez, né, que o Trump fala isso. Combata o narcotráfico, ou seja, cuida do seu país aí, maluco. Fica de olho aí, mano. Porque daqui a pouco, quando eu for pra cima do Brasil, aí vocês vão querer me criticar. Mas já tô dando o meu recado. Cuida do seu quintal. É igual o vizinho, né, que não cuida da casa dele. E o mau cheiro chega até a sua casa. Cuida do seu quintal. Países que enviam drogas aos Estados Unidos podem ser atacados, diz Trump. Desde setembro, os Estados Unidos mobilizaram um aparato militar no Caribe sobre a justificativa de combater o narcotráfico ou o tráfico internacional. Para mim, narcotráfico, narcoterrorismo também. Você sabe que a audiência de julgamento de Hugo Carvajal, é o Poio Carvajal dos Estados Unidos, foi adiado mais uma vez. Você sabe, né? Se eu não estou enganado agora, é para fevereiro. Não sei, não me lembro, não me recordo a data de fevereiro, mas foi adiado para novembro. Aí de novembro agora foi para o ano que vem. Quem é o Poio Carvajal? O Poio Carvajal é o chefe ou ex-chefe do Serviço de Inteligência da Venezuela, que seria a ABIN brasileira, tá? Que seria o Ramagem, que o Ramagem é ex-chefe, né, da ABIN, que é a Agência de Inteligência. E esse é o Poio Carvajal, ele foi meio que uma espécie de 02 do Hugo Chávez. Na sucessão, né, digamos assim, do trono do chavismo, o Poio Carvajal entrou numa espécie de disputa com o Nicolás Maduro. Obviamente, foi escolhido Maduro para ser o sucessor. Mas o El Poio Carvajal estava na linha sucessória. Era um ou outro. E acabou sendo Maduro. Obviamente, Maduro virou inimigo de El Poio Carvajal. E aí o El Poio resolveu entregar tudo o que aconteceu, tudo que ele sabe sobre a Venezuela. Então, se você for prestar bem atenção, eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Eu não ouvi Oeste falar sobre isso. Eu não ouvi Alan dos Santos. Eu não ouvi ninguém fazer essa observação que eu fiz aqui no canal desde quando a gente começou a falar disso, lá por setembro. No mês 7, se você for prestar bem atenção, o Poio Carvajal teve a audiência dele nos Estados Unidos. E aí surgiu a questão de que ele teria fechado uma delação premiada. E se você for prestar bem atenção, iniciou no mês 7, o Carvajal fez o depoimento, né? Foi a audiência dele com a justiça americana. E em agosto, Trump já começou a mobilizar as tropas. E em setembro, as tropas foram enviadas para o Mar do Caribe para combater o narcotráfico. E eu tenho falado aqui no nosso programa, no momento em que o Trump classifica o Nicolás Maduro como um narcoterrorista, o que os Estados Unidos faz com um terrorista? O que os Estados Unidos faz? Gasta muito dinheiro para poder combater o terrorismo. Lembra da história dos americanos que reclamam que pagam os impostos e sempre o governo americano usa o dinheiro do pagador de imposto para poder guerrear em outras regiões, até longe dos Estados Unidos? Tem a questão também do terrorismo, né? Os Estados Unidos combate o terrorismo em outros países. E, obviamente, né, Lula vai chorar, o Foro de São Paulo vai chorar, o PT vai fazer notinha, como tem feito, o MST vai chorar, o MTST, movimentos da esquerda na América Latina, o Foro de São Paulo vão chorar. Mas quando é para se combater terroristas,
Não existe esse negócio de diplomacia. Imagina se os Estados Unidos dependesse de autorização dos países quando eles foram lá e mataram Saddam Hussein. Quando pegaram o Bin Laden, eu acompanhei o documentário. Os helicópteros, né? Aqueles aviões parecem um helicóptero, acho que é helicóptero, né? A classificação. Foram sobrevoando a 30 metros de altura para não serem identificados aí nos radares do país. Ou seja, meio que uma invasão ao país, de uma certa forma, na época do Obama. Mas para quê? Para capturar Osama Bin Laden. Você imagina uma viagem a 30 metros de altura para não ser identificados aí nos radares. É tanto que na operação, um dos equipamentos, né, uma das aeronaves, ao aterrissar na casa, no pátio da casa do Bin Laden, da fortaleza dele, a aeronave caiu, para você ter uma ideia. Uma aeronave caiu, e aí eles entraram, mataram, prenderam quem tinha que prender, matou quem tinha que matar, e no final eles explodiram, né, a aeronave para não deixar em outro país uma tecnologia, né, que serve para estudo, enfim. E aí, meus queridos, o que acontece? Imagina se os Estados Unidos fosse pensar, eu não vou matar o Maduro. Não, porque o Lula fala que a Venezuela ela é soberana. A ministra aqui do Brasil diz que tem que respeitar a soberania da Venezuela. Não existe soberania quando o assunto é terrorismo. Os Estados Unidos vai lá no país, independente se é inimigo, se o país é amigo, e explode tudo mesmo. E é o que vai acontecer com a Venezuela. Lembrando que os ataques da Venezuela, os ataques dos Estados Unidos não é contra a Venezuela, e sim contra as bases aí do narcotráfico. E o ditador venezuelano é um narco. É um narcoditador. O cara é traficante. É conhecido agora como narcoterrorista. Ou seja, é um narco, é um traficante que promove terrorismo. E o que o Trump vai fazer? Vai explodir tudo. E aqui eu preciso comentar com vocês, porque é o seguinte, a operação dos Estados Unidos, ela é na América Latina. O Brasil é o quê? É um país da América Latina. Bolívia, a Venezuela e também a Colômbia utilizam essa rota do Mar do Caribe para enviar a droga para o Oriente Médio, para a Europa e também para os Estados Unidos. Então você imagina qual é a estratégia. Se você sai de casa, eu até usei esse exemplo simples, eu gosto de exemplos simples. Eu gosto de falar aqui numa simplicidade que daí o advogado, né, o ministro da Suprema Corte, se estiver me acompanhando, o seu João, que é lá da lavanderia, consegue me entender. Você imagina você saindo de casa, pega o seu carro ou a pé e você, de repente, a prefeitura fechou a rua da sua casa. Aí você não pode ir, digamos, para o norte. O que você faz? Você contorna, muda a rota e vai pelo sul. E aí o que acontece? Você tem uma outra rota, né? A não ser que a sua rua seja sem saída. Mas se tiver, se você mora no meio da quadra, você pode ir tanto pelo sul, pelo norte. E o norte está fechado, você vai pelo sul. É o que está acontecendo agora. Esses países, a Bolívia já utiliza muito, né, a rota do Brasil para enviar droga para o exterior. Colômbia, Venezuela, através de ligações, como a gente viu aqui, o cartel Tren de Araguaia, né? Eu nem ouvi falar Araguaia, mas não é Aragua, sei lá. Tren de Aragua, ela tem parceria com o PCC e eles são da Venezuela. E aumentou e muito a apreensão de drogas no exterior
oriundas do Brasil. Agora, em 2025. Há ainda até muitos dados para serem incluídos aí nesse levantamento. Por quê? Porque fechou a rota pelo Mar do Caribe. O que eles vão fazer? Eles vão vir para o sul do Atlântico. Cruzam o Brasil, não sei se terrestre ou pelo transporte aéreo, e levam as substâncias para os portos. Aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Santa Catarina aumentou e muito. Aí muitos não entenderam a presença de um Bolsonaro lá em Santa Catarina. O porquê que alguns eleitores, né, dos mais bobinhos, o Bolsonaro está interferindo na estratégia da direita em Santa Catarina. Aquela Ana Campaiolo, eu até acompanhei hoje um programa que ela participou, a conversa é a mesma, ela não mudou o assunto. O assunto não morreu. Mas, para outros grandes figurões, Deus me livre a presença de um Bolsonaro em Santa Catarina. É prejuízo para o narcotráfico. Um levantamento aí que os amigos lá da Timeline, o Alan dos Santos está fazendo, é de que aumentou e muito lá fora a apreensão de droga oriunda de Santa Catarina. Do porto de Santa Catarina, que é operado nada mais, nada menos pelo Youssef. Alguém se lembra dele? Da Operação Lava Jato? Pois é, ele é proprietário, né? Ali de um porto. É um porto privado, aumentou e muito a apreensão de droga lá fora, oriundos aqui de Santa Catarina. Se você der um Google aí, você vai perceber, você vai ver o quanto que aumentou a apreensão de drogas nesses últimos meses. Será que o Brasil antes não enviava essa droga para fora? Será que antes? E outra, você pode falar assim, não, é porque é o Lula combatendo o narcotráfico. Não, se fosse apreendido dentro do Brasil, aí poderia ser a atuação, né, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, mas não, é lá fora. É lá fora, ou seja, é porque aumentou. Se aumenta a apreensão é porque aumentou a demanda, tá? E aí, meus queridos, aquela velha história, a gente já tem até falado sobre isso aqui antes de sair essa matéria. Você se lembra quando o Flávio Bolsonaro foi fortemente criticado, até por alguns da direita? Ô Trump, manda um navio aqui e explode os barcos aqui, ó, que estão... A gente sabe que no Rio de Janeiro tem muitos desses barcos repletos de poeira branca. E aí a esquerda queria até caçar uma... Eita, tô parecendo a Dilma, né? Gente, engasguei comigo mesma. E alguns queriam até caçar o mandato do Flávio Bolsonaro por fazer esse alerta. Só que agora, o que o Trump diz? Países que enviam drogas aos Estados Unidos podem ser atacados. Meu Deus do céu. Vai droga do Brasil para os Estados Unidos? Aqui, ó. Secretário de Guerra prevê mais ataques dos Estados Unidos a narcolanchas. Segundo ele, mal começamos. Esse é o Pete Hegseth. O que aconteceu? Em um daqueles ataques às narcolanchas, que são as lanchas usadas pelos narcotraficantes, houve um primeiro disparo que imobilizou o inimigo e depois um outro disparo que exterminou o inimigo, os traficantes. Lá nos Estados Unidos, a mídia e a esquerda foi para cima. Não, porque se é para combater, o barco já estava neutralizado, não era para ter matado as pessoas, e parece que foi algo relacionado a isso, foram 2 disparos, e aí a crítica veio pesada contra o Pete Hegseth. Obviamente, Donald Trump deu sustentação ao seu secretário de guerra, nessa reunião que ele teve no final de semana, e o homem está cuspindo marimbondo. Essa é a grande verdade. Ele está mastigando marimbondo aí, cuspindo os ferrões aí.
para todo lado. O homem tá virado no Satanás, tá virado no giraia. Segundo ele, mal começamos. Quem é esse cara? Pete Hegseth. Ele é o secretário de guerra. Lembrando que os Estados Unidos mudou. O Brasil também já teve, né? Ministério da Guerra. E por conta da lacração, por conta da petezada, passou a se chamar Ministério da Defesa. Que não promove a guerra, que só se defende. Nos Estados Unidos também. Antigamente era Secretaria de Guerra, passou a Secretaria de Defesa, agora, ou Departamento, não Secretaria, agora o Pentágono se chama novamente Departamento de Guerra. E o secretário está muito a fim de explodir com Maduro e companhia. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver, tá tudo bem com você, meu amor? Tudo em paz, na moral, tudo certinho? Pois é, meus queridos, nós vamos falar agora de política interna, embora não estivemos falando só de coisa externa, mas o que eu peço para você é que não saia. Você já chegou até aqui, comenta 41, tem muita coisa para comentar no programa, e você vai ficar de orelha em pé. Você vai até duvidar do que eu vou trazer aqui para você. Antes, eu peço a sua colaboração. Nós tivemos aqui a ajuda de 2 pessoas. O Lázaro mandou 17,22. Meu querido Edson Silva, se estiver por aí ainda, receba um beijão no coração, mandou 10,22. Obrigado, Edson. Obrigado também o Lázaro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Presta atenção. PL sai em defesa de Bolsonaro e diz que prisão silencia milhões. Partido afirma que detenção de ex-presidente é tentativa de calar opositores. PL está certíssimo em defender o nosso capitão. Eu espero que o PL continue agindo desta forma, tá? Que Valdemar continue sendo essa pessoa que honre Jair Messias Bolsonaro. Divergências tem em todos os lugares. E é o exato momento em que o Bolsonaro precisa, não só do PL, Bolsonaro precisa de cada um. E é por isso que eu fico muito revoltado quando a gente descobre ou se revelam, né, os traidores de Jair Messias Bolsonaro no exato momento em que ele mais precisa de parceiros, de aliados. É o exato momento em que o Bolsonaro precisa de todos nós. Quando a gente fala de manifestação por Bolsonaro, pelos presos, por anistia, é exatamente o que eu enxergo. Bolsonaro precisa de apoio, precisa de defesa. Já trouxe a direita até aqui. Eu não estou nem um pouco preocupado com a direita. Eu vi essa Ana Campaiolo, que ataca Bolsonaro, dizendo, e também a Cristina Gramel, que é aquela mesma conversa de sempre, que a direita precisa estar unida, porque é isso, porque é aquilo, o cachorro escapou, caixinha de fósforo. Eu tô nem aí para a direita nesse momento. Eu não estou nem aí para a união da direita, que tem que se unir em torno de um nome, para começar a preparar esse nome. Não, eu não quero saber disso. Quero saber o que é que a direita vai fazer pro Bolsonaro. Porque a gente sabe muito bem que tem gente aí bloqueando o outro que vai lá e questiona sobre a anistia. Exatamente. Sabe quem fez isso? O Nicolas. Bloqueou alguém aí em grupos, em sala de bate-papo, porque a pessoa cobrou. Falou, Nicolas, fale mais da anistia, meu. Trabalhe mais em prol da anistia. Muito bem, citando, né, um vídeo que o Nicolas fez aí. Eu não sei se o Nicolas foi mal interpretado, em que o Nicolas dizia que o que tinha que ser feito sobre a anistia ele fez. E há conversas, né, muitas conversas de bastidores aí. Então, eu quero saber o que a direita vai fazer pelo Bolsonaro agora. Não é a união da direita. Eu tô nem aí se a direita tá unida ou desunida. Eu tô cagando pra isso. Essa é a grande verdade. E se você for pegar quem prega união da direita, é quem tá desunindo a direita.
Você já ouviu isso? Não, porque o bolsonarismo, né, desune a direita e por conta disso, por conta daquilo. Teve esse assunto agora da Michelle, porque a direita está rachada. Toda vez a direita está rachada. Eu não consigo entender isso. Um pequeno ajuste aqui, um ajustezinho ali, já resolveu a parada, a gente vai comentar sobre isso. E aí a direita está rachada, o racha no PL, porque os filhos e a mulher do Bolsonaro, e você vai ver, tá todo mundo em paz, na boa, na moral. Eu vou comentar daqui a pouco. Vara de Execuções do DF informa ao STF previsão para Bolsonaro deixar o regime fechado. Isso aqui é o que eles estão colocando no papel. Sabe quando? 2033. Para deixar o regime fechado e ir aí para uma prisão semiaberta, prisão domiciliar. Tá bem? Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela suposta trama golpista. A previsão é de que Bolsonaro possa ir para o regime semiaberto a partir de 23 de abril de 2033. Para o livramento condicional referente à condenação por os crimes, aí vem detalhando, eu sei que eles juntaram o momento que o Bolsonaro esteve preso em casa e vão considerar aí como prisão, e a previsão é que 2033. Ó, boa noite, sou caminhoneiro e vou parar dia 4. Vocês estão passando informação errada. Nós vamos parar, não vamos parar por politicagem. E quem falou que é por politicagem? Se você prestar atenção, você chegou agora ou você não assistiu tudo o que eu tenho falado. Eu falei que a paralisação de vocês não é por política. Se você, por um acaso, quiser se informar, volta o vídeo no começo, aí você vai ver que eu falei que a paralisação não é por política. Obviamente, no meio dos caminhoneiros tem alguns que querem anistia, tem até alguns movimentos que sim, vão incluir política. Pode ter certeza, pode esperar isso. Mas a paralisação dos caminhoneiros, oficialmente falando, não é por política. Tá bem? Só respondendo aí o Treta News, volta aí o vídeo no começo e você vai ver eu falando disso. Tá bem? Então, meus queridos, a informação ela é bem desagradável quando nós estamos falando aqui da pena do Jair Messias Bolsonaro. É por isso que nós precisamos, tá? É por isso que nós precisamos de anistia ao Jair Messias Bolsonaro. A anistia ela tem que ser a pauta que não saia da conversa. Ela tem que ser a pauta principal da oposição, dos protestos. E aí, o que acontece, meus queridos? Tem uma informação que eu vou trazer na sequência que é inacreditável, que o Paulo Figueiredo denunciou. É simplesmente inacreditável o que eu vou falar para você. Mas antes, nós falamos aqui sobre isso. Há uma outra possibilidade do Bolsonaro ir para o regime de prisão domiciliar, aí se é humanitário ou não, mas só depois das eleições. Você sabia disso? Eles não querem o Bolsonaro em casa durante o período eleitoral. Porque o Bolsonaro pode fazer uma besteira de interferir no processo eleitoral. Olha só, isso é bastidor, saiu até na mídia, não estou falando nada da minha cabeça, que lá no STF é esta a previsão. Olha só. PL usará Bolsonaro de papelão em campanha eleitoral. A ideia é explorar o boneco em santinhos e propagandas diante da proibição do uso de inteligência artificial. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Tem que usar o bonecão do Bolsonaro mesmo.
Vai ter manifestação, leva o bonecão do Bolsonaro. Em protesto. Nas campanhas. Vai gravar vídeo. Coloca uma tarja na boca do Bolsonaro. É protesto, faça os protestos. Parabéns, o PL. Presta atenção nesse vídeo que eu vou trazer para você aqui agora, que é inacreditável o que o Paulo Figueiredo está denunciando. Tá? É inacreditável, simplesmente. Já vou colocar já? Vamos lá, produção? No ar. Tá meio grandão aí o Paulo, hein? Paulinho virou Paulão. Vai lá, Paulo Figueiredo. Eu vou dizer algo para vocês que os deputados já sabem, mas vocês talvez não saibam. E não sei se era para saber, mas vão saber. O Paulinho da Força está, durante todas as reuniões, com a presença do presidente da Câmara, ele fica no WhatsApp, e eu espero retirar essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real, perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados. Meu Deus do céu, gente. Você ouviu até aqui? Entendeu? Compreendeu? Você imagina Paulinho da Força, que é o relator da anistia ou da dosimetria? Porque agora a oposição quer, a direita quer, coloca a dosimetria para votar, coloca. Porque a direita acredita que o caminho é a dosimetria, não tem, eles vão pautar a dosimetria, deixa pautar e a gente aprova os destaques. É a estratégia, a única estratégia que nós temos. Deixa pautar o que for. A gente aprova e depois aprova também os destaques e aí transforma o PL da dosimetria em PL da anistia ampla, geral e restrita. Só que, meus queridos, você imagina Paulinho da Força, que foi colocado pelo Hugo Mota para poder ser o relator do texto do PL da anistia, que depois ele mudou para PL da dosimetria. Durante reuniões ali da bancada de líderes, durante a reunião de líderes, ministro, nós estamos discutindo isso, discutindo aquilo, o senhor aprova? Olha isso, gente. Vocês sabem muito bem que Hugo Mota já teve, depois desse negócio de anistia, já teve a vida revirada. E cá entre nós, né, há boatos aí que encontraram algumas coisas. Né, da mãe, da avó, do pai, sei lá. E o homem tá na pressão. Aí quem ele coloca? Paulinho da Força. O que o Paulinho da Força faz? Imediatamente vai atrás do padrinho de Alexandre de Moraes. Você lembra? Temer. Junto com quem? Aécio Neves. Olha a jogada do Centrão aí, ressuscitando as múmias da política brasileira. Eu nem sabia que Aécio Neves, ou não me lembrava, que Aécio Neves é deputado federal. E pré-candidato, né? Que tudo indica aí, pelo Partido dos Tucanos, assumiu a presidência agora, pré-candidato para 2026. Mas voltando aqui, isso daqui é simplesmente uma revolta. E o Paulo Figueiredo faz também aqui um paralelo ao Tarcísio de Freitas. Presta atenção, vamos lá. Essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real, perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados. O Alexandre é o poder moderador do Congresso Nacional. Em tempo real, com o Paulinho da Força no WhatsApp. Veja um grau de vergonha que se tornou o parlamento. E se Alexandre de Moraes quer e aceita a votação de uma dosimetria, você acha que um projeto com o aval dele vai nos ajudar em alguma coisa? Não tem como, eu não posso aceitar isso. Se eu aceitar isso, eu não me interessa o que nenhuma liderança pense a respeito. Nenhuma. Eu não me sujeito a nenhuma liderança nesse caso. Porque no momento em que eu aceito isso, eu abraço a visão do Tarcísio
de que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. Entendeu até aqui, meu amor? Vou colocar o finalzinho de novo pra você. Presta atenção, ó. De que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Quem falou isso? Só por cima do meu cadáver. Tarcísio de Freitas. Esse é o cara que a gente não guerria contra ele. A gente tem que se juntar a ele. Só para constar, tá bem? Ó, eu queria mostrar aqui para você uma coisa. Quando o Paulinho da Força assumiu o PL da dosimetria, não, que eu vou conversar com o ministro Alexandre de Moraes, que eu sou amigo do Alexandre de Moraes. Olha essa notícia, tá? Plenário do STF reverte condenação de ex-deputado Paulinho da Força, de 2023, isso daqui, tá? Ó, para Moraes, entre tudo que a matéria trata e tal, para Moraes, a condenação pela primeira turma trazia omissão no que diz respeito ao quadro fático probatório insuficiente para a condenação, pois permanecem severas dúvidas quanto à existência do esquema de desvios. Fala de Alexandre de Moraes. O que acontece? O Paulinho da Força, ele foi condenado a 10 anos de cadeia no envolvimento de desvio de 350 milhões de contratos de financiamento do Banco Público. Ele foi condenado também à perda do mandato, à proibição de exercer função pública. E aí, meus queridos, o que acontece? O esquema era no BNDES, né? Como sempre, né? O Paulinho da Força foi levado ao plenário, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso. Foi condenado na primeira turma, aí foi levado ao plenário. Aí a primeira turma, segundo Alexandre de Moraes, não foi justa ao julgar o Paulinho da Força. Aí é para esse cara que o Paulinho da Força manda o WhatsApp. Entendeu até aqui? Entendeu até aqui? Então é para esse cara que o Paulinho da Força manda o WhatsApp. A Elaine Lana, Fábio, emboscada, só quem pode reduzir pena é juízo. O STF vai dar como inconstitucional e voltará a estaca zero, pelo amor de Deus. Valeu, Elaine. Obrigado pelo superchat, mandou 5 aí. E, gente, pelo amor de Deus, ajuda o nosso canal, a gente precisa da sua ajuda. Jornalismo independente, tá bem? Contribua, por favor. Então, minha gente, o que acontece? É pra esse cara, tá? Que o Paulinho da Força manda o WhatsApp. Salvou a vida dele, tá? Aqui, ó. E o Paulo Figueiredo, em sua revolta, ele foi pra cima do Tarcísio. O que o Tarcísio já disse? Não, Alexandre de Moraes, você não combate, você se une a ele. Tarcísio não pode se apresentar como bolsonarista, diz Kassab. Olha aí. É matéria de quando? Deixa eu ver aqui. Tá lá no Antagonista. É matéria de ontem. Tá? Olha só. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou na segunda-feira, dia 1º, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não pode se apresentar como bolsonarista. Vamos lá. A matéria. O melhor candidato é o Tarcísio. Se for candidato, meu partido vai apoiá-lo. Mas
ele tem errado daqui para trás. Ele exagerou um pouco. Ele não pode se apresentar como bolsonarista, ele tem que ser um líder acima de tudo. E ele vai se apresentar, ou seja, não vai se apresentar como bolsonarista. Foi o que disse Kassab. E ele vai apresentar. Kassab diz ainda que o republicano deve apresentar como candidato de centro-direita. Não tem nenhum sentido se apresentar como candidato de direita. Ele até pode ser de direita se quiser. Ele tem que ser candidato da centro-direita. Senão, pode perder a eleição. O centro anda nessa conversa fiada, né? De que não pode ser bolsonarista, não pode ser de direita, tem que ser da centro-direita. É claro que eles querem assim, tá? É óbvio que eles querem assim. Para você que tá ligado aqui comigo, tá? E vou falar um negócio para você. O Centrão, eles têm o direito. Faz parte da democracia eles quererem existir. Agora eu quero saber se o centro tem voto para ter um presidente de centro. Ou se o centro vai continuar sendo esses sanguessugas que são até aqui. Quando o melzinho tá gostoso na direita, são de direita. Quando o melzinho tá gostoso na esquerda, são de esquerda. Entendeu? A Elaine Nana, antagonista, muita calma, Fábio. Ô Elaine, calma você, meu amor. Eu tô tratando da matéria. Eu não tô tratando do lado ideológico do antagonista. Não, eu tô tratando da matéria. Tá bem? Então, o que acontece? A matéria do antagonista dando conta de que o que o Kassab quer, o que o centro quer, é o Tarcísio. E que o Tarcísio não pode aparecer como bolsonarista. E a matéria do antagonista realmente é isso mesmo. É o que nós temos visto em todos os lugares, não só no antagonista. A gente vê isso nas movimentações do centro. Eles querem se distanciar de Bolsonaro. O que eles querem do Bolsonaro? O capital político. O voto. É o que eles querem. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também. Meus queridos, presta atenção. Eu vou trazer para você agora as falas, tá? Do Alan dos Santos em relação a Michele Bolsonaro, que eu achei desnecessário, tá? Presta atenção, vê se você concorda comigo. Michele não tem nenhum aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela está cagando pro Bolsonaro. Nem o Tarcísio tem interesse da Michele por perto. O Flávio Bolsonaro comentou e chamou a Michele de autoritária. Tá bem, aqui eles começam a falar ali da treta e tal, você já sabe. O que eu quero noticiar para você é que o problema foi resolvido, tá? O problema foi resolvido. Bolsonaro soube do embate dos filhos com a Michele pela TV. A informação foi passada pelo Flávio Bolsonaro aos jornalistas após deixar a sede da Polícia Federal. Resumindo, eles tiveram uma audiência, Valdemar, André e também Flávio tiveram uma conversa. Antes, a Michele e o André Fernandes tiveram uma reunião, separados, oraram juntos, trocaram elogios e perdão, e é a vida que continua. Só que eu queria dizer um negócio pra você, e olha que esse assunto, né, às vezes a gente vai por um caminho, daqui a pouco a gente volta, tá? Coloca o vídeo do Alan completo. Não tenho o vídeo do Alan completo, tá bem? E Pinico, é o canal do Pinico que questionou isso.
Você sabe do meu compromisso em trazer o negócio aqui. Não é negócio de fala tirada de contexto, não. Não é fala tirada de contexto, não. Por favor. Não sei se essa era a sua intenção. O vídeo que tem do Alan é esse. O vídeo completo do Alan é um programa de 2 horas. Então, é o trecho do Alan falando. E eu estava acompanhando ao vivo. Não tem fala tirada de contexto. Tá bem? Então, presta atenção. Como eu disse para você, esse assunto vai e volta. Nós que estamos de fora ficamos tentando entender, tá bem? As ramificações disso. Primeiro, achei totalmente desnecessária a fala do Alan dos Santos dizendo que a Michele Bolsonaro está cagando pro Bolsonaro. Que ela está viajando o Brasil. Primeiro ponto. Tá? Primeiro ponto. Fábio, eu acho que não era a intenção não, Fábio. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês ouviram o que eu acabei de colocar. Foi desse jeito. Não tem negócio de não era a intenção. Tem esse negócio não. Aí, o que acontece? Primeiro ponto que a gente precisa entender. O Alan dos Santos criticou quando prenderam o Bolsonaro e ela não estava em casa. Ela estava viajando. Depois, ela viaja para o Nordeste. Aí ele fala que a Michele está cagando, está agindo como se o Bolsonaro tivesse morto e ela tivesse viajando, passeando. Primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês, eu quero que vocês entendam. A Michele Bolsonaro, ela é presidente do partido PL Mulher. Até que ela decida por tirar uma licença, ela tem que viajar ao Brasil. Ela tem que viajar. A Michele, ela é assalariada do PL, paga um salário para ela fazer as articulações. E as articulações da Michele, junto não só às mulheres do PL, também é por Bolsonaro, meu. O trabalho da Michele também é importante, as viagens que ela faz. Ah, mas o marido tá preso. O marido tá preso, mas ela tá viajando o Brasil, conversando com lideranças, articulando para a anistia também. Do mesmo jeito que a gente teve aquela fala que foi divulgada do Fábio Van Garten, junto com o Mauro Cid, que vazou por conta das mensagens do Mauro Cid, onde o Fábio Van Garten questionava com o Mauro Cid que a Michele poderia ser candidata, e aí eles diziam, concordavam um com o outro, aí é melhor o Lula. Aí eu vou lá saber que treta tem o Alan dos Santos com Michele na convivência deles. Então, se um Fábio Van Garten, que estava do lado do Bolsonaro, foi secretário de comunicação, advogado do Bolsonaro, trabalhava no PL, recebia do PL para estar junto com o Bolsonaro para lá e para cá. O cara lá atrás me solta que prefere o Lula do que a Michele. Eu vou lá saber de treta, o porquê que o Alan dos Santos fez isso. E não é porque o Alan dos Santos é um cara muito respeitado dentro da direita, é um cara muito inteligente. Tá? E aí o que acontece? E não é por isso que eu não vou discordar com ele. Eu não vou simplesmente, porque o radialista tal, o jornalista tal, o deputado tal falou que eu vou tirar o bonezinho, o chapeuzinho e amém. Não. É errado o que o Alan dos Santos fez, foi errado, pronto e acabou. E no final das contas, no final de tudo, a Michele saiu por cima. Exatamente. Vou atualizar você, presta atenção, ó. PL suspende aliança com Ciro Gomes. Mas o Bolsonaro autorizou sim.
Quando o Bolsonaro sair da prisão, você vai lá e questiona ele. Eu confio no Bolsonaro. Se o Bolsonaro tinha motivos o suficiente para fazer aliança com o Ciro Gomes, eu confio. Você sabe por quê? A política, ela é a arte de afastar os amigos e unir os inimigos. E acabou. Ah, mas o Bolsonaro autorizou sim. Eu me lembro que foi notícia, a gente tá nisso aqui todo dia, entregando todo tipo de notícia. Bolsonaro autorizou. Eu até vi um vídeo do Valdemar dizendo: eu tenho 3 processos contra o Ciro Gomes. Eu perguntei pro meu advogado como estava. O meu advogado disse que estava tudo parado. Mandei suspender todos. E nós vamos apoiar o Ciro Gomes lá no Ceará. Ah, mas aí vem as mais diversas opiniões. Olha para mim, por favor. De gente conhecida da direita. Não, porque entre o Lula e o Ciro Gomes, qual a diferença entre o candidato do Lula ganhar ou o Ciro Gomes? Aí, meu amor, eu não tenho nada a ver com isso. Se o Bolsonaro foi lá e concordou com uma aliança, meu querido, eu tô aqui para dizer ok, tá tudo certo. Eu não posso concordar com o Bolsonaro, aí eu tenho que concordar com o youtuber A, o youtuber B, que nunca saiu do estúdio dele, presta atenção. Nunca saiu do estúdio dele, nunca foi a Brasília, nunca esteve no Congresso Nacional. O cara não vai nem na sessão de vereadores, a sessão da Câmara Municipal de Vereadores. E aí eu tenho que discordar com o Bolsonaro e concordar com o youtuber. Só que é fato, meus queridos, que o Bolsonaro autorizou lá atrás. E a Michelle, eu não discordo com a Michelle da revolta dela. Meu marido tá preso, o cara tá falando ainda mal do meu marido. E olha o que a Michelle, como ela começou as falas dela. Nós tentamos uma pacificação. Ela começou desse jeito. Poucas pessoas observaram isso. Poucas pessoas. Só que ele continua falando mal do meu marido, ele continua fazendo isso, continua fazendo aquilo. No fim, o Flávio Bolsonaro falou, o Carlos, o Eduardo, relembrando que Bolsonaro é a liderança, concordo, é como eu disse para você, se o Bolsonaro continuar apoiando o Ciro Gomes, Bolsonaro deve ter os seus motivos e pronto, e acabou. Para mim é marche. Então é olhar em direção e marchar conforme o capitão quer. Tá bem? Acabou. Ah, mas porque o Ciro é isso, porque o Ciro é aquilo. Rapaz, o Bolsonaro sabe o que tá fazendo. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, Bolsonaro teria falado para Michelle. Bolsonaro não iria fazer isso sem contar para Michelle. Pelo amor de Deus, gente. Vocês são demais. Vocês são fantásticos. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Claro que eu concordo. Mas isso também não é motivo, tá bem? Não é motivo, primeiro, para a Michelle chegar lá, arregaçar com tudo e eu tô sabendo que o meu marido me falou. Por favor, gente, isso não é motivo. Tá bem? Não é assim. Ah, meu marido não me contou nada. Por favor, tá? Por favor. Vamos lá. Todo mundo noticiou que o Bolsonaro tinha concordado, aí só a Michelle não ficou sabendo. Claro que a Michelle sabia. Presta atenção. Michelle Bolsonaro também veta apoio do PL a Eduardo Paz no Rio. Deixa eu voltar aqui. Como eu tava falando pra você, eu não tô dizendo que Ciro é bom. Não. Eu só tô dizendo que a vontade do Bolsonaro tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, pronto, acabou. Só que, nesse caso, a vontade da Michelle prevaleceu. Independente se o Bolsonaro autorizou ou não a atualização da reunião de ontem
de dezembro de 25, prevaleceu a vontade da Michele. Só que ficou definido o quê? Presta atenção. Conversaram igual gente grande. Olha pra mim. Conversaram igual gente grande. Se perdoaram. Tanto a Michele com o André. Se perdoaram os filhos. Calou a boca da imprensa muito rapidamente. Dessa galera que fica falando que a direita precisa se unir. Calou a boca deles. Tá? E aí o que aconteceu? No fim das contas, prevaleceu a vontade da Michele inicial. Mas também, presta atenção, a matéria diz que suspendeu a aliança com o Ciro. Suspendeu a aliança com o Ciro, mas também não manteve com o Girão, não. É isso que a gente precisa deixar claro. Não manteve com o Girão. Como ficou a situação? O André, que é o presidente do partido local, ficou combinado dele achar o caminho e apoiar um nome da qual ele, olha pra mim, ele, o André, entenda que é melhor. Então, duas coisas. A Michele conseguiu suspender, prevaleceu a vontade dela. O partido na cúpula nacional suspendeu o apoio, mas entregou poderes na mão do André para definir, claro, alinhado com todo mundo, tá? Ou seja, conversaram igual gente grande e resolveu. Tá bem? Michele Bolsonaro também veta apoio do PL a Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Boa! Olha aí, também. Foi para cima, explodiu com tudo. Então, meus queridos, eu tô mais preocupado aqui em combater essa alfinetada, dizendo que a Michele está cagando pro Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Eu acho que foi uma fala errônea e sem necessidade. Sem necessidade aí do Alan dos Santos, que erra também, meu amor. Você tá o tempo todo ali, você tá fazendo programa, eles fazem um programa de manhã, um programa longo, fazem um programa à noite, uma hora erra, uma hora fala merda. Uma hora erra, uma hora fala merda. Às vezes a pessoa tem que ser humilde para retornar ao ponto zero, ao início. Do mesmo jeito que a Michele foi humilde, do mesmo jeito que os filhos do Bolsonaro foram humildes, retornar à estaca zero, pedir perdão um para o outro e continuar daqui para frente. Erramos daqui para trás, agora é continuar daqui para frente. E Alan dos Santos erra, eu erro, Bolsonaro erra. O que eu estou aqui não é para condenar ninguém. É simplesmente para dizer que isso daqui é totalmente desnecessário. Mas também, isso daqui não torna o Alan dos Santos o pior cara do Brasil, o pior analista político, o pior jornalista da direita, não. Claro que não. É um vacilo? É um vacilo. Errou, Bolsonaro erra. Os filhos do Bolsonaro erram. Na minha humilde opinião, eu acho que você está aqui porque também gosta da minha opinião, falou besteira. Falou besteira. Vai falar que a mulher do cara tá nem aí pro cara. De jeito nenhum. E eu volto na estaca zero aqui do início do meu argumento. A Michele, ela é paga para viajar ao Brasil. E quando ela viaja ao Brasil, ela está defendendo o Bolsonaro, meu amor. Ela está fazendo pacto com lideranças, não só lideranças do PL mulher, ou seja, não só com a mulherada, mas também com homens, com deputados, com todos aí que estão espalhados pelo Brasil. Exatamente, estão comentando aqui, ó. Aí teve outros, o Pinico comentando aí, coloca o vídeo inteiro. Eu não tenho o vídeo inteiro do Alan falando, entendeu? Peguei a parte que eu achei mais interessante. Tem ele defendendo que a Michele tinha que ficar na frente da Polícia Federal. Aí depois voltou, não ficar fisicamente, ficar convocando, levando o povo pra frente da sede da Polícia Federal.
Eu só sei, gente, presta atenção. Não é um espírito, olha pra mim, não é um espírito ou uma atitude de só baixar a cabeça, não. Não é. Não é isso. Tá? Não é isso. O que eu compreendo sobre o Ciro. Primeiro ponto, se o Bolsonaro foi lá e autorizou o apoio, beleza, meu irmão, ok. Você tem que entender 2 pontos. 2 pontos você precisa entender. O Bolsonaro, ele é presidente do PL, ele tem a vontade dele, ele tem a vontade e os interesses do partido para ele zelar. 42 conto por mês, filho. 42 mil. O PL paga ou pagava para o Bolsonaro. Então, às vezes, ele vai tomar atitudes pensando na estrutura do partido. Seria a mesma coisa de você olhar para sua empresa e ela tá falindo, tá quebrando, mas você tá pagando um super salário lá pro teu irmão. Uma hora você vai olhar para a empresa, vai falar: "O meu irmão, eu não posso pagar esse salário para você. Você quer continuar trabalhando aqui?" Uma hora o Bolsonaro vai tomar decisões que beneficiem o partido. E às vezes você vai olhar assim e vai... porque tem gente, olha pra mim, tem gente que discorda de tudo, né? E tem no nosso meio umas loucuras que eu vou falar um negócio pra você. Teve gente que pegou e comentou aqui no vídeo: "Ô Fábio, você viu que só o André tava de preto?" PQP, gente. O que tem a ver o André Fernandes estar de preto? Então, no meio da direita, as pessoas veem conspiração em tudo. Teoria da conspiração é para todo lado. Não é porque é isso, porque é aquilo, porque... Aí, o que acontece? O segundo ponto sobre o Ciro. Bolsonaro vai tomar decisões... às vezes que vai beneficiar o partido e às vezes não vai beneficiar você. Não vai ir de encontro com as suas ideias, mas vai de encontro com a ideia do partido. Ele vai tomar decisão melhor para o partido. E às vezes não é a melhor decisão para você. Entendeu até aqui? Segundo, meus queridos, independente se desagrada ou não, isso eu tô falando de mim, tem que respeitar as lideranças da direita, tem que respeitar o Bolsonaro. Eu vou repetir. Tem que respeitar o Bolsonaro. Você pode não concordar, você pode até dizer que o Bolsonaro é passivo de erros, eu concordo, ele é passivo de erros, eu concordo. Mas quem trouxe a direita até aqui nas costas? Contra tudo, contra todos. A direita apanha, mas no final o alvo é o Bolsonaro. No final o alvo é o Bolsonaro. Você tem todo o direito de questionar, de falar mal do Bolsonaro, mas, pra quem vem acompanhando de perto até aqui, entende? O Bolsonaro tem sido um guerreiro. E não é agora, como eu falei há alguns dias e tenho falado, o professor Olavo de Carvalho, já coloquei esse vídeo umas 10 vezes aqui, ele disse o seguinte: não é a direita, não é a ideia, é o líder. É o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro não existe a direita. Não é defender a direita, é defender o Bolsonaro. É defender o Bolsonaro. E, como eu disse, Bolsonaro trouxe a direita até aqui. Bolsonaro trouxe a direita até aqui. Agora, o que a direita vai fazer pro Bolsonaro? Vai virar as costas, como virou alguns?
Quando apertou, quando prendeu o Bolsonaro, até videozinho alguns foram fazer, lembraram que o Bolsonaro existe. Uma tremenda de uma... Aí hoje já não estou falando mais nada da prisão do Bolsonaro. É o que vão fazer pelo Bolsonaro. E acabou. O momento de defender a direita, de brigar, de lutar pela direita, de manter a direita unida, como alguns defendem. Eu quero saber se nós vamos salvar o líder. Eu quero saber se vamos salvar o líder. Porque, meu querido, com o Bolsonaro preso, com o Bolsonaro proibido de fazer articulações políticas, obviamente ele vai fazer, né? Nas visitas, o pessoal vão vir com ele, vão ouvir dele. Se não salvar o líder, não salva a direita. Não tem como salvar a direita sem salvar o líder. Se a direita tivesse outra liderança, e aí a liderança falasse, a gente vai tocar a direita aqui, vamos continuar lutando pro Bolsonaro, essa liderança tem condições de tocar a direita, tem condições de salvar a direita, salvar o Bolsonaro, eu até não falaria nada não. Mas vamos salvar a direita? Com a liderança de quem? Vamos salvar a direita? Ô Edson, não entra nessa não, Edson. O Bolsonaro não é uma criancinha não, Edson. Não entra nessa. Esse daí não é o caminho não, meu irmão. Um cara é adulto, vacinado. O cara fala com as maiores lideranças do mundo. O cara foi deputado 27 anos. O cara foi presidente do Brasil. Apanha do STF, apanha da mídia, apanha até de nós. Aí ele vai ter medo de outro homem. Não, porque ele foi pressionado. Né? Não é o caminho não, Edson. O cara tem culhão, rapaz. Então, o que acontece? É como eu disse, o Bolsonaro, ele tem decisões que ele vai tomar em prol do partido. Você não vai gostar, mas o partido vai precisar. Independente de qual seja o motivo. Voltando aqui ao raciocínio, obrigado Edson pelo comentário. Não é salvar a direita agora, é salvar o líder. Porque a direita não tem líder. Se não salvar o líder, não tem outro. Não adianta você dizer que vai salvar a direita e ela vai esculhambar, porque não tem líder, meu. É salvar o líder. Valeu, Edson. Entendi seu comentário. Em momento algum ele disse que o Bolsonaro estava tomando atitudes pressionadas, né? Obrigado, Edson. Então, gente, para a gente concluir esse assunto, o momento é salvar o líder. É como disse o professor Olavo de Carvalho, não existe a direita, existe o Bolsonaro. O professor Olavo de Carvalho disse, eu já trouxe esse vídeo algumas vezes, não é a direita, é o Bolsonaro. E acabou. A direita agora, ela não está precisando de ajuda, ela não está precisando nem de união. A direita agora ela está precisando salvar o Bolsonaro. E cá entre nós. Essa turma que fala que é de direita e vive atacando o Bolsonaro. E vive, ai, porque a gente não pode ser radical. Ah, porque é isso. Ah, porque é igual Tarcísio. Ah, tem que conversar com o Alexandre. Vocês me desculpem. O momento exige separação entre joio e trigo. O momento exige. O momento exige separação entre joio e trigo. A direita não pode entrar por esse caminho de meio termo. Ou você é, ou você não é. Tem muitos que só querem o ônus, só querem o bônus, mas não quer o ônus. Entende? Tem muita gente que só quer a pureza da direita. É o bônus. E muita gente não quer o Bolsonaro apoiando o Ciro. Mas tem disso, meu.
tem lá os motivos. E às vezes as decisões são tomadas não em cima dessas ideologias. E cá entre nós, olha pra mim, eu não acho o Bolsonaro tão radical quanto pintam ele e quanto muita gente é. Você já reparou? Deixa eu ver se eu tô conseguindo ser claro com você. Você já reparou que no meio da direita bolsonarista, da extrema direita, né, que é o que eles nos classificam, tem uma galera radical pra caramba e o Bolsonaro nem é dessa linha tão radical? Vocês já repararam? Ideologicamente mesmo falando. Entende? Se o Bolsonaro, olha pra mim, fosse tão radical a esse ponto, Bolsonaro não tinha governado o Brasil, porque ele ia atacar só gente de direita nos ministérios dele, ele ia colocar só gente que estivesse ideologicamente aliado a ele. Vocês já perceberam que o Bolsonaro não é esse cara radical como pintam? Muitos falam do Ciro Nogueira, mas até quando eu ouvi o Bolsonaro dizer isso, você sabe o que o Bolsonaro disse? O Bolsonaro disse o seguinte: ganhando a eleição novamente, eu não atacaria a imprensa como ataquei. E a gente adora ver o Bolsonaro arregaçando a Globo, não é? A gente adora ver o Bolsonaro. O que foi? Pula pra próxima, não vou responder você não. A gente adora isso. Sobre o Ciro, sobre ministros, o que o Bolsonaro disse? Não colocarei mais ministros generais. Vou colocar ministros políticos. Aí você, nossa, que Bolsonaro é esse? É meu que eu tava falando. Às vezes o Bolsonaro nem é esse cara radical que você pensa que ele é. Às vezes o Bolsonaro está disposto a conversar com o Ciro Nogueira, com o Ciro Gomes também. Entende até aqui? Um segundinho, eu já volto. Então, conforme eu estava falando, às vezes a gente pinta ou queria que o Bolsonaro, né, fosse um deus, um cara puritano, um cara santo, um cara que... E não é, gente. O cara erra e às vezes o cara vai tomar decisões que desagradam tanto a você como a mim. E aí eu volto na estaca zero, né? É respeitar, a atitude do cara. É respeitar. Eu acho que a direita, eu já errei em às vezes não concordar 100% com o Bolsonaro. Só que aí você vai ver, Bolsonaro é o melhor presidente em 30 anos. Bolsonaro é a liderança política que arrasta multidões. E pronto. Aí você vai fazer o quê? Vai concordar com o blogueiro A, com o blogueiro B, o cara do YouTube, como eu disse pra você, eu tô aqui na minha casa, na minha sala. Tem gente aí que nunca saiu, de casa. Que nunca foi a Brasília. Tem gente que não conhece ninguém da política brasileira. Que só lê matéria aqui, matéria ali, não conhece ninguém. Nunca foi em lugar nenhum, nunca teve contato, nunca teve com o Bolsonaro, nunca teve com a Michelle, nunca teve com o Flávio, nunca teve com ninguém. E às vezes nós estamos, porque fala bonitinho, porque tem um canal grande, e às vezes nós estamos escutando essas pessoas.
É porque o Bolsonaro é isso, porque eu não concordo com essa aliança, é porque o Bolsonaro é aquilo. E a gente tá dando atenção pra um cara que não entende bosta nenhuma. Pra um cara que, você me desculpe, não é nada. Além de alguém que está usando a internet e às vezes até usando bem, está conseguindo convencer você. Mas por quem você está sendo influenciado? Por quem você está deixando se levar? Aí o Bolsonaro vem, muda a história do Brasil, o cara reacende a direita. E aí o youtuber, como eu disse pra você, que nunca saiu da casa dele, não entende nada de política, mas fala bem, tem uma boa leitura, usa palavras difíceis, às vezes é até um advogado. E aí nós estamos emprestando o nosso ouvido para os outros encher de lixo. E aí a gente sai por aí. É porque o Bolsonaro é isso, é porque o Bolsonaro é aquilo. Quem falou? Ah, o youtuber lá, o João da Silva. Ah, é o João da Silva? Ah, ele tem lá 500 mil inscritos, tem o vídeo dele dá 100 mil views, o cara é bom. Vocês estão entendendo? Eu sei que o papo tá um pouco longo, né? Mas eu estou sem sono, digamos assim. Já dormi bem, um pouco. E aí a conversa vai esticando, né? Não sei se tá ruim pra você. Pra mim tá legal. De repente tá ruim pra você, pra mim não. Mas às vezes, eu sei que eu tô sendo repetitivo. Às vezes, a gente tá emprestando o nosso ouvido. E às vezes o Bolsonaro nem é esse cara tão ideológico, né, puro, da direita pura. Às vezes o Bolsonaro é o cara que faz concessões. E você não, você é mais santão do que o Bolsonaro. E porque não, Deus me livre, aliança com fulano, Deus me livre, porque aí não pode, não sei o quê. Mas o Bolsonaro não tomou a decisão, caramba. Tomou, mas tomou a decisão errada. Por quê? É porque o blogueiro falou. É porque é porque eu não concordo. Não concordo não, gordinho. Não concordo não. Acho que o Bolsonaro não é mais de direita, o Bolsonaro é de centro. Eu acho que o Bolsonaro só quer dinheiro. Não concordo mais com o Bolsonaro não, porque ele tomou essa decisão. Tá lindo, né? Não, porque eu sou Bolsonaro até debaixo d'água. Porque se prender o Bolsonaro, eu vou pra rua, eu vou manifestar e prender o Bolsonaro, e você tá em casa assistindo live e não tá fazendo nada. Aí quando tem uma manifestação, aí você vem no chat e comenta bem assim: ai, flopou. Ah, flopou. Cadê a direita? Flopou, a direita não tá mais na rua. Flopou a manifestação e você tá onde? Tá no controle bem assim. Não, o gordinho tá falando demais. Se eu ir pro canal do Didi Red Pill. Aí chega no Didi Red Pill, não, o Didi tá falando demais. Deixa eu ir pro canal do Pitoli. Aí chega no canal do Pitoli, não, eu tô indo agora pro Alan dos Santos. Aí o Alan dos Santos vai e fala que a Michelle tá nem aí pro Bolsonaro. Aí eu volto lá vou pra Revista Oeste. Ah, aí chega na Oeste. Ih, tão falando demais. Deixa eu ir pro outro canal. E você tá o quê? Buscando uma perfeição que ela não existe. Você está buscando uma perfeição que ela não existe. Você quer que a direita seja limpinha. O Bolsonaro não pode brigar com o fulano que você discorda. O Bolsonaro apoia o outro, você discorda. A Michelle briga com o Carlos, você não gosta. Aí, agora há uma treta, e aí você também não gosta. E aí você fica
se apresentando como um santão. Como é a sua vida, você que condena o Bolsonaro por aliança com o Ciro? O que você fez por essa direita pura que você tanto defende? O que você fez? O que você fez? Ou você não lembra nem o deputado que você votou? Na outra eleição, sem ser essa, a de 18, quando você elegeu 2 senadores, você se lembra o nome dos 2? Ou se você não elegeu, você se lembra o nome do cara? Aí você que olha para o Bolsonaro e você que olha para a direita está desunida, você está fazendo o quê? Quem é você que quer a direita pura, bonita, limpinha? Quem é você? Qual manifestação você foi? Não tem manifestação no meu estado, Fábio. Que dia que você foi atrás do presidente do PL, que você foi atrás de um político ou de um influenciador, uma pessoa que tem influência na cidade? O que você fez? O que você está fazendo pelo Bolsonaro agora? Em 2025, você que fica cobrando que o Bolsonaro não faça alianças, que a direita não brigue, você que quer que seja todo mundo santinho, anjinho, o que você está fazendo por esta religião santa chamada direita? O que você está fazendo? Não briguem, não faça isso, não faça aquilo. O que você está fazendo? Alô, minha querida Judite, a Aline, lá em Brasília. Beijoca, minhas queridas. Deus abençoe você. Eu acho que todo mundo entendeu o recado, não vou... Poderia continuar falando, estendendo aqui, mas não vou não. Tá bem? Eu acho que todo mundo já entendeu o recado. Recado dado. Não é isso? Recado dado. E eu tô nem aí se a direita tá desunida. Caguei pra direita. Tá? Caguei pra direita. Quero saber do Bolsonaro agora. Depois a gente cuida da direita. Depois a gente cuida da direita. Por quê? Vão cuidar da direita sem líder? Não adianta nada não, meu amor. Quem vai ser líder da direita? Tarcísio? Ou você acha que vão deixar o Bolsonaro ser líder da direita, mas aí colocar outro candidato e o Bolsonaro vai ser o líder da direita? Preso. Calado. Não pode dar entrevista. Lula, quando teve preso, dava entrevista o tempo todo. Bolsonaro tem que ficar pedindo, manda um fisioterapeuta aqui, preciso fazer as minhas fisioterapias. O Lula, o que o Lula tinha? Esteira ergométrica ou ergonômica? Enfim, esteira para caminhada. Televisão. O Lula, olha para mim, o Lula via vídeos das reuniões do PT na televisão, na cadeia. Ele via vídeos das reuniões do PT. Ele atendia jornalistas. Ele recebia a Janja para fazer um borogodó de vez em quando. Recebia também Fernando Haddad enquanto candidato à presidência da República. E o Bolsonaro para receber a filha. Meia hora. Olha para mim. Meia hora, o cara tá preso, o cara tá lá condenado, o cara tá sofrendo e você tá aí, o Bolsonaro não poderia ter apoiado o Ciro. Anistia já, ampla, geral e restrita, é só isso, não é? Só isso. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal Abordo Notícias. Gostou desse conteúdo? Enfia esse conteúdo em todo lugar aí. Joga no WhatsApp, joga no Instagram, joga lá no YouTube também. Faz corte, faz o que você quiser aí. Fique à vontade. Beleza?